Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua família. Estamos aqui para mais um dia de leitura. Como de costume, nós vamos orar e depois nós vamos à leitura. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Estamos aqui para mais um dia de leitura da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, nessa leitura, nos dá entendimento, nos dá clareza, nos revela a tua palavra enquanto vamos lendo a tua palavra, que o Senhor estenda as tuas mãos para curar, para libertar, para transformar, para fazer a tua vontade pelo poder da tua palavra, Senhor. É o que nós oramos agora e nós cremos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Nós vamos iniciar a leitura de hoje em Mateus, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, diz assim: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Raabe a Boaz, gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mulher, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu
à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe um nome, Jesus. Próxima leitura, Êxodo, capítulo de número 20 e o capítulo de número 21. Êxodo, capítulo de número 20 e o capítulo de número 21. Êxodo 20 diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirá, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem todo o teu filho, nem a tua família, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não farei para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, e sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu servo lhe houver dado uma mulher, e ela houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo
expressamente disser: eu amo a meu Senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Então, seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E, se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem seus servos. Se desagradar aos olhos do seu Senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, se também certamente morrerá. Ele certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para que onde ele fugirá. Mas, se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com um engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem, ou vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que o aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele homem que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará de forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, o dente da sua serva, o deixará aí forro pelo seu dente. E se algum boi escomar, homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando o homem e mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará, ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas, se for notório que aquele boi dantes
era escornador e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Próxima leitura, livro de Provérbios, de número 9. Provérbios 9. Diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei o meu pão e bebei do vinho para que tenham misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, receberá a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia, e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave, mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Amém? Esta foi a leitura de hoje. Deus abençoe a sua vida e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.